Orientação da criança. Capítulo 12. A obediência deve tornar-se um hábito. Esforços brandos, mas persistentes. Deve ensinar-se às crianças que suas faculdades lhes foram dadas pela honra e glória de Deus. Para tal fim, devem aprender a lição da obediência. Mediante esforço moderado e persistente, deve estabelecer-se este hábito. Assim, em grande parte, podem ser evitados aqueles conflitos posteriores entre a vontade e a autoridade, os quais tanto contribuem para suscitar na mente dos jovens desapego e amargura para com os pais e professores, e tantas vezes resistência a toda a autoridade humana e divina. Não permitir argumentos ou evasivas. Deve ser o primeiro cuidado dos pais, estabelecer um bom governo na família. A palavra dos pais deve ser lei, excluindo toda argumentação ou evasivas. Desde a infância, as crianças devem ser ensinadas a obedecer irrestritamente aos pais. A estrita disciplina pode às vezes causar descontentamento, e as crianças desejarão fazer sua própria vontade. Contudo, onde elas aprenderam a lição da obediência aos pais, estão mais preparadas para se submeterem aos requisitos de Deus. Portanto, o ensino recebido na infância influencia a experiência religiosa e molda o caráter do homem. Não permitir exceções. Como professores da própria família, os pais devem cuidar de que as leis não sejam desobedecidas. Permitindo aos filhos prosseguirem na desobediência, deixam de exercer a devida disciplina. As crianças devem ser levadas ao ponto de submissão e obediência. Não se deve permitir a desobediência. O pecado jaz à porta dos pais que permitem aos filhos desobedecer. Os filhos precisam compreender que devem obedecer. Obediência imediata e perfeita. Quando os pais deixam de exigir obediência imediata e perfeita dos filhos, deixam de colocar o devido fundamento do caráter em seus pequeninos. Preparam os filhos para desonrá-los quando forem mais velhos e trarão tristeza ao seu coração quando se aproximarem da sepultura. As exigências devem ser razoáveis. As exigências dos pais sempre devem ser razoáveis. Manifestem bondade não em tola condescendência, mas em uma sábia direção. Ensinem os pais aos filhos com satisfação, sem ralhar nem criticar, procurando unir o coração dos pequenos a eles pelos sedosos laços do amor. Sejam todos, pais e mães, professores, irmãos e irmãs mais velhos, uma força educativa para fortalecer todos os interesses espirituais e trazer ao lar e à vida escolar uma atmosfera sadia que auxilie as crianças mais novas a crescerem na doutrina e admoestação do Senhor. No ensino de nossos próprios filhos e no dos filhos alheios, temos provado que eles nunca amam menos aos pais e tutores por os restringirem de fazer o mal. Dar as razões para a obediência. Os filhos devem aprender a obedecer no governo da família. Devem formar caráter simétrico que Deus possa aprovar, mantendo a lei na vida do lar. Os pais cristãos devem educar os filhos a obedecer à lei de Deus. As razões dessa obediência e respeito à lei de Deus podem ser inculcadas nos filhos logo que estes lhe possam compreender a natureza, para que saibam o que devem e o que não devem fazer. A palavra dos pais deve ser lei. Os filhos que estão sob o vosso controle devem ser levados a obedecer-vos. Vossa palavra deve ser sua lei. Muitos pais cristãos deixam de ordenar os filhos depois deles e então se admiram de que estes sejam perversos, desobedientes, ingratos e não santificados. Tais pais estão sob a censura de Deus. Têm negligenciado criar os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Deixaram de ensinar-lhes a primeira lição do cristianismo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A estultícia, diz o sábio, está ligada ao coração do menino.
O amor à tolice, o desejo de fazer o mal, a aversão às coisas santas são algumas das dificuldades que os pais devem enfrentar no campo missionário do lar. Na força de Deus, os pais devem levantar-se e ordenar a sua casa após si. Devem aprender a reprimir o mal com mão firme, mas sem impaciência ou paixão. Não devem deixar a criança conjecturar o que é direito, mas devem apontar o caminho em termos inconfundíveis e ensinar-lhes a andar nele. A influência de uma criança desobediente. Uma criança desobediente ocasionará grande mal àqueles com quem se associa, pois moldará outras crianças segundo a sua própria norma. Condescender com o pecado. Ensinai vossos filhos a honrar-vos, porque a lei de Deus sobre eles impõe esse dever. Se permitirdes os filhos considerarem levianamente vossa vontade e não dar atenção às leis da casa, estareis condescendendo com o pecado. Estareis permitindo o diabo trabalhar como ele quer, e a mesma insubordinação, falta de reverência e amor próprio serão levados com eles até mesmo para a vida religiosa e a igreja. E o começo de todo este mal é nos livros do céu imputado à negligência dos pais. O hábito da obediência é estabelecido pela repetição. As lições de obediência de respeito à autoridade necessitam ser frequentemente repetidas. Esta espécie de trabalho feito na família será um poder para o bem, e não somente serão as crianças restringidas do mal e constrangidas a amar a Deus e a justiça, mas os próprios pais serão igualmente beneficiados. Esta espécie de trabalho que Deus requer não pode ser feito sem uma contemplação muito séria de sua parte e muito estudo da palavra de Deus, a fim de que possam instruir segundo a sua direção.